Ontem, em nossa cidade, tivemos os 10 quilômetros de A Tribuna, uma prova que já se tornou tradição, onde muitos se inscrevem e procuram participar, e muitos treinam, muitos vão só por um passatempo, por um lazer, e vemos um esforço dos atletas muito grande ao participarem de uma competição como essa. E o apóstolo Paulo, ele utiliza também de uma figura como essa, de uma metáfora como essa, para falar à igreja aos Coríntios, numa cidade em que era muito comum os chamados Jogos Olímpicos e também os Jogos Istmicos. Os gregos, eles tinham uma formação filosófica, de sabedoria e também esportiva. Na sua cultura quase não faziam trabalhos manuais e se dedicavam a essas outras atividades. Portanto, o apóstolo Paulo, sabedor dessas características dos gregos, ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade incorrem, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. É muito comum nas epístolas do apóstolo Paulo usar de exemplos como esse. Carreira cristã, a jornada cristã, a vida cristã, o apóstolo Paulo está comparando a uma corrida. E realmente isso é uma figura que nós precisamos entender e participar dela da melhor maneira possível. Podemos citar o texto que está em Gálatas, capítulo 2, verso 2, que ele diz: E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Isso posto, a pergunta que podemos levantar é: como você participa desta corrida? Como você tem encarado esta corrida? Nós sabemos que os atletas se preparam exaustivamente, de uma maneira aplicada, disciplinada,
em que todos fizeram os seus treinamentos, fizeram as suas dietas, fizeram o seu quadro de dormir, de descansar, muito bem planejado. Para sermos bons atletas, bons corredores, nós precisamos ter um bom treinador. Hoje em dia, personal training. Muitos têm essa possibilidade de ter uma pessoa que administra esses treinos individualmente. E na vida espiritual, nós também precisamos ter um treinador, um personal training. E esse personal training é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que deu a sua vida por nós e deixou-nos as suas instruções para que nós pudéssemos realizar aqui neste mundo um procedimento, um trajeto, uma corrida que tem como objetivo nós chegarmos à linha de chegada. Então, o treino, o plano, precisa ter estratégias, propósitos, objetivos e quando disciplina e quando a pessoa alcança e se submete a essa prática, a esse treino, ela vai obter resultados. E os resultados, aos poucos, vão sendo melhorados até ela conseguir chegar a um objetivo maior, que é um prêmio. Assim, na vida espiritual, o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto que ele se submetia a essas circunstâncias que se submetem os atletas e para ele poder correr a carreira cristã da melhor maneira possível. E nós vemos nesse texto a importância da disciplina pessoal e a relação entre um corpo disciplinado e uma vida cheia do Espírito Santo. Podemos ver, observar em Colossenses, capítulo 2, versos 18 em diante, diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? As coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então muitos se preparam, se autodisciplinam, mas a sua esfera de treinamento é algo que está envolvido mais com a situação física, a situação da carne.
E Paulo está dizendo aqui que não é aconselhável. O apóstolo Paulo, ele possuía um grande objetivo para a sua vida. Qual que era? Glorificar ao Senhor, ganhar os perdidos e edificar os cristãos. Então essa deve ser também a nossa proposta, a glorificação ao Senhor na carreira cristã, nessa corrida, ganhar os perdidos para Cristo e edificar os nossos irmãos. E o apóstolo Paulo estava disposto a pagar qualquer preço para alcançar esses objetivos. Estava disposto a abrir mão de seus direitos pessoais, como nós podemos observar nesse capítulo aqui, a fim de sacrificar os seus benefícios imediatos e instantâneos em troca de recompensas e alegrias eternas. Então, nós vemos aqui que ele tinha essa disciplina, algo que ele pôde dizer aqui nesse capítulo. Por exemplo, no verso 15, ele diz: mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém trazer vã esta minha glória. Então ele estava colocando a importância dele fazer o trabalho de Deus, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho? E aí Paulo, ele vai citar vários exemplos da sua autossubmissão, da sua autonegação, da morte do seu eu, a fim de obter o benefício do Evangelho em favor de pessoas que ainda não tiveram essa maturidade, essa compreensão do seu posicionamento com Cristo, e muitas das vezes isso pode atrapalhar o crescimento de ganhar almas, atrapalhar o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas Paulo não tinha esse tipo de posicionamento. Ele queria de todas as maneiras que pudesse ganhar almas para Cristo, que ele pudesse glorificar ao Senhor Jesus Cristo e edificar os cristãos. Então ele vai dizer no verso 19: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos.
Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso, ele diz, por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então ele mostra o exemplo de abnegação por amor ao próximo, em que ele se desfaz do seu eu. Fiz-me servo de todos. E, portanto, Paulo tinha essa disciplina que um atleta precisa ter. A disciplina a fim de ganhar, a fim de conquistar o prêmio. Ter disciplina significa abrir mão. Ter disciplina significa abrir mão do que é bom e do que é muito bom, a fim de ficar com o que é absolutamente o melhor. Paulo tinha essa circunstância, tanto para os judeus como para os gentios, os sem lei. Paulo tinha essa colocação e ele possuía essa flexibilidade, podemos assim dizer. Quando ele chegava nas sinagogas, ele começava o seu discurso, a sua mensagem, falando dos chamados patriarcas, para servir de ponte àqueles judeus, para mostrar no fim a grande revelação que o Antigo Testamento nos traz através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele falava para os sem lei, para os gentios, ele utilizava da expressão do Deus Criador, como ele fez, por exemplo, em Atos capítulo 17, falando para os gregos. Da mesma maneira, o Senhor Jesus Cristo também podemos ver essas características na sua evangelização, na sua flexibilidade. Ele falava para o culto Nicodemos, participante do Sinédrio, conhecedor das leis e das cerimônias judaicas. Ele falava a Nicodemos: importa nascer de novo, porque o que é carne e o que é espírito é espírito. Quem não nascer da água e do espírito não pode ver o reino de Deus. Assim também Jesus chegou para a mulher samaritana, pediu água, era a sua grande necessidade naquele momento, e Jesus concluiu a sua conversa com aquela mulher dizendo: mulher, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. São exemplos que nos mostram essa disciplina que nós devemos ter nessa corrida espiritual, não por uma recompensa, por um prêmio, que é um prêmio corruptível, um prêmio que passa rápido, mas um prêmio que realmente é eterno. O apóstolo Paulo fala ainda em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, ele diz assim: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Portanto, essa é a nossa corrida, uma corrida na carreira espiritual. Paulo dizia
em 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, combati o bom combate, completei a carreira, só me resta a coroa da vida, que o justo juiz dará a mim e a todos que amam a sua vinda. Nessa corrida, também devemos entender que nós não estamos simplesmente correndo individualmente. É muito bom participar, mas também devemos lembrar que nessa corrida nós temos que correr juntos com outras pessoas, falando da igreja do Senhor. Pessoas que Deus vai colocando, vão cruzando o nosso caminho, e nós temos que entender que cada uma dessas pessoas tem uma alma, tem um destino eterno. E nós temos que cooperar de todas as maneiras para que essas pessoas também atinjam o objetivo maior, que é este grande prêmio, essa coroa incorruptível. E nós podemos ler isso aos Hebreus capítulo 12, depois do escritor falar sobre os chamados heróis da fé. Ele diz, portanto, que é uma conjunção conclusiva. Se vocês entenderem como esses homens e essas mulheres foram grandes vitoriosos na sua corrida pela fé, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Essa palavra, corramos com paciência. Essa corrida é o teste de fé neste mundo. E quanto dura, pastor? Dura a vida inteira. A corrida deve ser feita com paciência, para buscar o caminho da vitória que obtiveram os heróis da fé do capítulo 11. Na corrida, devemos deixar de lado os pecados. É o que o autor está dizendo. Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nessa corrida devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado, de voltar às práticas antigas de onde nós saímos. Portanto, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E qual a melhor maneira? Olhando para Jesus, autor, ou, em outras traduções, o capitão, o perfeitor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, nosso modelo desse corredor é o Senhor Jesus Cristo. Para obtermos esta vitória, não somente individual, mas também coletiva, nós precisamos dessa disciplina na nossa vida espiritual. Você faz parte desta corrida? Você tem estado apto a correrá? Como você tem se dedicado a esta corrida? Que o Espírito Santo possa estar trabalhando no seu coração para que você consiga chegar àquela
fita da vitória, aonde o Senhor estará de braços abertos, lhe aguardando e colocando na sua cabeça essa coroa imarcessível, incorruptível. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.